espera aí. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo seu aniversário. Ah, tá. Muito obrigado. Eu não comemoro muito meu aniversário desde que eu ganhei meus filhos, sabia? Dia 11, né? Depois que eu fui presenteado com os dois, primeiro com um, né, que é o mais velho, e depois, 2 anos depois, com a minha filha, nunca mais eu comemoro presente de ninguém. Acho que é sacanagem. No mesmo dia? Hein? Ah. Aí Melhor presente que um pai ou uma mãe pode ganhar no seu aniversário, pronto, acabou. Ainda tô com o mesmo presente. Já faz o quê? Já faz 30 anos que eu tenho o mesmo presente. Entendeu? Passou aqui agora há pouco, me deu um abraço. Minha filha ligou para mim, né? Que ela está em Dubai. Mas está tudo bem. Mas eu fiquei muito feliz com os outros presentes que eu tenho, que são os amigos. Que lembram da gente com carinho, atenção. É muito importante, né? Então, nossos pais, nossos filhos e nossos amigos, né? Que têm algum carinho e atenção conosco. Então, isso para mim são os maiores presentes que eu posso ganhar no dia do meu aniversário. E bonito. Obrigado com a participação de muitos de vocês. E a Marta fez junto, né? Eu não sabia. A Marta fez junto? Porque mulher não fala, né? A mulher não fala. Então... Ô, Marta, parabéns então, viu, Marta? Eu não sabia. Só que a Marta é mais nova que eu. Eu sou mais velho. Não, eu assumo que não. Eu assumo que eu cheguei no planeta 2 anos antes. Então você é mais velha, mas tem um corpinho da metade da idade. Pronto, resolvido o problema. Então, pronto. Vamos lá, Maria. Pode começar? Então vamos lá. Vamos acalmando, né, nossas mentes, nossos corações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso mestre, irmão maior Jesus, que nos direcione nesse estudo desta tarde, que possamos estar unidos, participativos, aquilo que não entendermos, possamos tirar as nossas dúvidas, questionando de uma forma gentil e educada, para que possamos nos melhorar cada vez mais, ao menos tentar, para que no dia a dia nós tenhamos, de fato, a consciência do que viemos fazer aqui no planeta. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe e daremos por iniciado o nosso estudo. Isso mesmo, obrigado. Ok, estamos em que capítulo? Em que item? Exatamente, no 14, né? Eu acho, não é? A gente parou no 14, né? Agora vai para o 15. A gente fez o 14? Fez. Então vamos dar uma relembrada? Olha, Satinho, o que eu me lembro mesmo, que a gente estava falando dos atributos de Deus, né? E ainda resta Eu lembro um pouco antes, aquela história que a gente falou de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ah, sim. Né? Ou seja, que a gente reconhece no final Deus por suas obras. Não porque a gente viu lá a foto dele sentadinho na cadeira, né, com a barbinha branca, com aquele negócio todo. Né? Bem parecido com o Denetudo, né, dos gregos. Mas não é aquela coisa, nada se cria, tudo se confia, então... Quer dizer, então, assim, essa ideia, como ele diz aqui, acho que ele diz em algum lugar, é uma ideia equivocada da gente, né? De Deus é algo que não tem comparação com a gente. Então, mas o ponto é, reconhecemos Deus pelas suas obras. E outra coisa dos atributos, eu lembro, é que, como é que ele diz aqui? Eu sou péssimo de partida. Enquanto tu procura, eu gostaria de fazer uma contribuição. Que é o seguinte, refletindo sobre o conceito que... tem alguém querendo água. Alguma coisa assim.
sobre o conceito que tem no Livro dos Espíritos, que a gente reflete meio mecanicamente, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, suprema justiça, bondade, papapá. Eu fiquei pensando que esse conceito também causa bastante a impressão de ser uma ideia costurada de várias outras. Por quê? Inteligência suprema, a gente pode pensar em uma definição científica de Deus. Afinal, todas as descobertas, sobretudo na modernidade, onde elas se dão por equipes de pesquisa, na verdade, são novas aplicações de modelos biológicos, celulares, etc., que já existem na natureza. Causa primária de todas as coisas é uma das premissas filosóficas da existência de Deus. Tem mais eu posso interromper, Franciele, o seguinte, esses aí são os atributos que a gente discutiu uma parte deles na aula passada. Sim, eu vi a aula passada. Então tá, aí a gente discutiu. O primeiro você acabou de comentar. Deus é a suprema e soberana inteligência. E aí E aí, assim, a questão dos outros atributos, amor, justiça, perfeição, é o que vem do espiritualismo racional. Tudo isso. E eu não sei se você tem acompanhado aquele canal do Fronteira do Pensamento Espírita, aquela série contextualizando Kardec, mas eu achei muito interessante reler essa questão e perceber essa costura de vários conceitos, de conceitos retirados de várias fontes, porque ele tem um vídeo lá onde ele dá exemplos de questões que estão na segunda edição do Livro dos Espíritos que a gente utiliza e que são costuradas, sabe? Respostas de um espírito misturadas com partes acrescentadas, textos retirados, sem que se perca com isso a primazia do trabalho de Kardec, mas ele se humaniza e se aproxima de nós, né? Do que nós estamos fazendo aqui, da discussão. E como exemplo dessa circunstância, o Elias, lá, o condutor das palestras, ele cita a revista de março de 1858, o diálogo com o doutor, do Allan Kardec com o chamado Doutor Xavier, espírito chamado Doutor Xavier, que era um ex-médico que leu o Livro dos Espíritos, e então ele comenta ali sobre união da alma ao corpo e mostra vários exemplos, especialmente a questão 30 do diálogo, que virou a questão 334 do Livro dos Espíritos, que ela fala sobre se a união do corpo do espírito ao corpo é decidida na última hora, ou se cada corpo é preparado para cada espírito. E se a gente comparar os textos, realmente dá para ver isso, sabe? Mantém-se uma parte da resposta, acrescenta uma frase antes para fazer um início mais coerente e faz um acréscimo que não tinha, sabe? Desconsidera algumas partes também. E aqui, nessas definições de Deus, a gente já consegue ver os três aspectos, o nascedouro, né, dos três aspectos da doutrina, que a gente tem a tendência de pensar, não, o espiritismo passou a ser religioso só a partir da questão lá sobre Jesus. Passou a ser científico só mais para frente, lá quando Kardec vai desenvolver as ideias na Gênese, que é o que é subestudado hoje, né? Subaproveitado hoje. Mas, na verdade... Vamos clarear, vamos voltar um pouco ao que a gente estudou. O que a gente viu em Kardec, e a Gênese digamos assim, o melhor apanhado de todo o conhecimento e até os principais princípios que ele evoluiu, né, ao longo dos 12 anos. Então, é o seguinte, é que a doutrina não tem três aspectos, ela tem os seguintes pontos. Ela é uma ciência filosófica que tem consequências morais. As consequências morais, elas podem ser vistas por muito como religiosas, mas elas necessariamente não são religiosas. Moralidade não é necessariamente religião. Então, assim, cuidado com a questão de religião para dentro. Primeiro ponto aí. Segundo, o seguinte, a gente vai estudar hoje, justamente, a gente já estudou um pedaço, podemos rever, acho que muitos não vieram, justamente a questão dos atributos. Podemos voltar, eu queria voltar um por um para ver se ficou claro, se vocês têm claro esses pontos. Porque lá na primeira questão ele resume.
Aqui, na Gênesis, ele abriu realmente em cima do espiritualismo racional. Tem uma nota logo no título, Deus, que fala isso. Esse capítulo, ele é todo baseado em cima do espiritualismo racional, exceto o final, aonde Kardec complementa algumas coisas que não foram trazidas pelo espiritualismo racional, alguns aspectos. Então, ele é todo espiritualismo racional. Você vai encontrar aqui, né? Quer dizer, não tem por base nenhuma outra obra, inclusive obra espírita. Ele é todo baseado em todos os conceitos da ciência filosófica que embasou todo mundo que estudou espiritismo e formou o espiritismo naquela época. Né? Só para lembrar vocês. Né? Quer dizer, né? Assim, eu quero pontuar isso claramente, que a gente está estudando Kardec. A gente pode trazer outras pessoas de fora, mas esse é um ponto importante que a gente não pode perder de foco. E da agora em diante, inclusive, o capítulo 1, ele deixa algumas brechas para essa discussão, mas do capítulo 2 para frente, vocês vão ver que é muito mais ciência e filosofia o tempo todo. Entendeu? E aqui é interessante que ele apresenta, nesse aspecto da ciência filosófica, né, apresenta claramente o que é Deus. E não tem nenhum aspecto religioso envolvido. Nenhuma aceitação, nenhuma situação. Sim, mas eu tô pontuando que não é fiel, não um aspecto religioso, é que o conceito foi costurado, entendeu? De uma premissa científica, uma filosófica e, no fim, os atributos da divindade, que, como tu disse, podem ser ou não de enfoque religioso. Mas o conceito não veio pronto nem no Livro dos Espíritos, tampouco agora na Gênesis, que ele reuniu muito mais rosto, né? O conhecimento que ele trabalhava. Isso que eu estou querendo colocar aqui em pauta. Porque a gente lê, sobretudo, o Livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta, pensando que aquilo que chegou na segunda edição e aquilo ficou redondinho, né? Não, mas não ficou. Então, a gente já falou sobre isso. Né? Sempre está discutindo e pensando isso. O que a gente já entendeu disso tudo, né? E de onde veio. É bem isso mesmo. Esse é um ponto importante que a gente discutiu lá atrás, né, no começo, que é como Kardec vai evoluindo ao longo das suas obras e da própria Revista Espírita todos os conceitos. Então, e a Gênese é o ápice da maior parte dos conceitos mais importantes. Então, se você quer tomar uma base entre o Livro dos Espíritos e a Gênese, fica com a Gênese. Eu diria isso, minha opinião. Se alguém acha alguma coisa, por favor, contribui. Porque, assim, o Livro dos Espíritos, esse é um bom exemplo. A pergunta 1 lá, ela está debulada, ela está aberta aqui, completamente. Aqui é Deus, aqui está aberto. Por quê? Porque ele baseou aquilo na Teodiceia, nos conceitos da ciência filosófica, do espiritualismo racional. Então, ele baseou na ciência os conceitos de Deus. E aqui ele vai explicar um por um. Né? Quantos aí não participaram da aula passada? Desculpe perguntar. Você, quem mais? Eu tive uma dor de cabeça fortíssima, não consegui nem avisar vocês que eu não vi. Alguém mais? Todo mundo participou. Né? Então, eu sugiro te dar uma revisão. É sempre bom, né? Dar uma olhada rápida e cada um comentar um pouquinho. Vamos comentar um pouquinho sobre os atributos. Vamos lá? Deus é a suprema e soberana inteligência. E aí, senhores? Está claro isso? Por quê? Por que é suprema e soberana inteligência? Só temos pessoas tímidas ou teremos alguém para poder colaborar? Só tímidos. Eu vou dizer uma coisa aí nesse item. Quando ele fala que a inteligência do homem é limitada, eu vejo um problema aí. Se ele falasse que, a não ser que a gente interprete o homem como encarnado, que a gente sabe que o espírito vai desenvolver a sua inteligência. E esse desenvolvimento não tem limite. Ele é infinito. Só que é inalcançável, jamais vai atingir a inteligência do Criador. Eu imagino mas é infinito. Mas eu imagino que seja nesse sentido. Entendeu? Que a gente, filosoficamente, é esse, não é? O que vocês acham? É inalcançável, é uma boa palavra.
Ou seja, por mais que a gente vá ao infinito, Deus está além. O limitado aí é inalcançável. A inteligência do homem é limitada porque ela é inalcançável, jamais vai atingir aquela de Deus. Porque se atingisse, superaria ou igualaria a inteligência primeira. Isso. Isso é impossível. Isso é impossível. Concordo com você. Né? A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. Aí seria inalcançável, por exemplo. Infinita no sentido de vai além da do homem, muito além da do homem. Mas você tem razão. O homem tem a capacidade de evoluir ao infinito. Né? Nada diz ao contrário. O que você acha, Ju? Você que estudou espiritualismo racional. É porque no espiritualismo eles usam duas técnicas, né, para estudar Deus. E um dos mecanismos que eles usam é o mecanismo da negação. Então, como a gente não pode ver a Deus, a gente vai, né, estudar ele fazendo uso da razão. E aí eles começam a trazer as questões que tem no homem. Então, se a gente vê que no homem ele tem uma inteligência limitada, né, um saber que é limitado, porque a gente mesmo desenvolvendo a nossa inteligência, vamos supor aqui encarnado, a gente não tem como saber todas as áreas. Por exemplo, cada um aqui deve ter uma profissão, então em cada profissão você vai buscar uma especialidade, né, sua. Mas vamos supor, eu não entendo nada de química, de física, matemática, então nem pensar. Confesso que colei a tabela periódica. Então, né, existe uma limitação para nós. E aí eles vão fazer essas pontuações. Então, quando a gente vai ver lá no Paul Janet, todos esses itens que estão aqui estão lá. Né? Então, se Deus, a nossa inteligência, ela tem uma limitação, a de Deus é ilimitada. Então, eles trabalham com um mecanismo da negação. Aquilo que eu posso ser, Deus é muito mais, né? Ou aquilo que eu não posso ser, Deus é. Seria mais adequado para o pensamento que eles trazem ali no livro do Janet, na Teodiceia. E aí isso vale para todos os atributos, né? Então, se eu tô preso na matéria, Deus é imaterial, é pensamento, né? Aqui encarnado. Eu tenho limitações da matéria. Deus está fora do tempo. Eles vão trazer todo esse debate. Bom, algo mais aí? E aqui, nessa questão do Deus é eterno, você vê que ele começa a falar, a trazer que Deus não teve um começo e nem terá um fim. Porque senão ele não seria o criador. Então, a gente teve um começo, né? Por mais que o espírito não morre, a gente é a criatura, a gente foi criado. E aí, é nessas negações que eles vão trazendo a reflexão pela razão do que é Deus. Eu noto aqui que o problema não é nem da linha do pensamento. O problema é encontrar um vocábulo adequado. Porque esse vocábulo limitado, que também em francês está borné, ou seja, circunscrito, limitado também. O problema é mais de falta de vocábulo mesmo. Sim. Porque a gente acha que é limitado, mas ao mesmo tempo é infinita. O progresso é infinito. Você vai desenvolver a sua inteligência a de infinito. Só que é inalcançável atingir o ponto daquela que se encontra o Criador. Isso. Para não comparar o infinito de Deus com o infinito do homem, né? Que não é a mesma coisa. Teria de ter um vocábulo mais adequado, mas, sinceramente, eu não consigo encontrar nenhum. É problema nosso mesmo. Ok. Aí falamos... Uma coisa que a gente pode fazer é se fiar nas questões práticas até da própria ciência. A Juliana está falando que não entende nada de física, eu também não consigo fazer uma reles conta, mas se a gente for pensar em termos gerais, existe um conjunto de lei que explica a matéria macrocósmica, que é essa que a gente consegue medir de forma direta,
e uma lei que explica a física quântica, e as duas não se encontram, sabe? Elas se contradizem, inclusive, mas o fenômeno observado é, em essência, o mesmo. Então, por aí a gente já vê que em Deus todos os encadeamentos ordenadores do universo fazem sentido. Nós temos que pensar assim também. Mesmo que a gente tivesse desencarnado em espírito, continua sendo não mensurável o todo, porque a criação continua em plena execução, ou seja, Deus continua criando sempre, o universo está em expansão. E quando a gente fala em expansão, ele está em todos os sentidos, ele está tanto do ponto de vista do mensurável para o encarnado, quanto do mensurável para o desencarnado. Sempre em expansão. Sim, isso que tu não está considerando ainda a multidimensionalidade, né? Que é outro fator complicador dessa história, né? Mas vamos deixar isso para lá. E o que a gente não conhece, né? Que é muita coisa. O segundo atributo é Deus eterno, né? Ou seja, não teve começo nem terá fim. Claro isso, né? Esse atributo... Jesus até tinha falado, né? Essa ideia do Deus eterno é lógica. Só que, ao mesmo tempo, para nós, que sempre queremos uma causa de tudo, nós queremos uma causa da causa. A causa primeira é Deus, mas a gente quer uma causa da causa. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava assim... Quem fez Deus? É uma coisa que a gente engole seco, né? Mas tá. Pois é, mas aí não, esse aqui é o ponto. A gente tem que aceitar de que ninguém fez. Sim, tem que aceitar a limitação. Entendeu? Não é Roberto Carlos, é Deus o cara. Então... A ideia de que surgiu é uma ideia que eu lembro que quando criança, mas quem criou Deus? Eu ficava pensando nisso, o padre queria meter um sarrafo na minha orelha, porque eu questionava isso aí muito. Eu lembro até que ele veio contar até umas histórias, olha, que é aquela história do sábio que vê um menino na praia, pegando a água do oceano e enfiando num buraco. Aí ele pergunta, o que você está fazendo, menino? Estou colocando toda a água do oceano aqui. Aí o sábio diz que é impossível e o menino responde para ele, é mais fácil eu fazer isso do que você descobrir o mistério da Santíssima Trindade. O padre veio com essa. Ou seja, para ficar quieto, para de falar. Mas vocês relaxam que ainda vai piorar um pouco, tá? Deus é imutável. Dá sempre para piorar um pouco. Ou seja, Deus já nasceu como ele é. Né? Quer dizer, se fosse, ele não é sujeito a mudanças. Ele é o que é. E não tem mudanças. Ele é imutável. Senão o universo mudaria. Entendeu? E as leis do universo não se modificam. Então... Aí eu aceito melhor. É mesmo? Pois é, eu também acho mais fácil. Até porque eu noto que o olhar que você vai tendo sobre determinados assuntos, determinados objetos, ele muda com o passar do tempo. Sim. Então o problema é Deus está acabado, é você que não está enxergando direito. É você que não está enxergando, justamente. Se tu for olhar para a química e para a física quântica, elas estão reduzindo cada vez mais a diversidade das fontes de onde surge tudo que existe. Entendeu? 2, 3 elementos formam toda a matéria. Essa comparação. Aí, para tentar explicar as lacunas, eles dizem que existe antimatéria. Então, sabe? Porque não fecha. Como é que com 3 ingredientes eu faço tudo que existe? Porque assim, na ciência a gente tem, é como se fosse uma receita de bolo. Tu tem o bolo pronto e tem os ingredientes. Agora o modo de preparo ninguém entende muito bem assim como é que funciona. Mas o Franciele, é uma sugestão, um palpite meu, tá? Uma coisa que eu tenho aprendido isso no último ano. Não fica usando muito a ciência atual como balizamento, porque lembra que ela é materialista. Ela não coloca na equação, em momento nenhum, Deus. Sim, claro que não, mas é feito de onde? Não encontrar nenhuma afinidade entre essa ciência de hoje, ela só prova, aí sim, ela comprova o seguinte, que por mais que a gente conheça, nosso conhecimento é ínfimo, perto do que o universo, a natureza nos mostra.
Mas só toma cuidado, porque tem certas comparações com a ciência que não tem... Sim, assim, analogias são sempre imperfeitas, que tu pega dois universos diferentes e tenta fazer eles convergirem para explicar uma ideia. Mas eu acho que, eu não sei se é Melhor do que uma analogia. Eu acho que o melhor caminho é lembrar da ciência que a gente está estudando, que é essa ciência filosófica, espiritualista, que colocou o homem dentro. Entendeu? Isso é uma ciência. Entendeu? E lá, inclusive, na época existia a matemática e existia a física e a química, ciências naturais, esqueci o nome. Existia esse início lá, mas elas eram materialistas. O espírito racional não é materialista. Mas tinha, em todas essas matérias, ainda que materialistas, existia uma parte dela dedicada à filosofia. E isso foi a primeira coisa que eles cortaram. Sim, mesmo o indivíduo que estava nas ciências que você citou aí, que a gente chama hoje de exatas ou biomédicas, eles tinham aula de filosofia. Eles tinham, os professores da área eram visitados pelos filósofos. Mas eles não usavam, né? Não usava, entre aspas. Tinha muito químico, muito físico, muito biólogo, que usava, fazia valer a filosofia. Um exemplo, por exemplo, se você pegar as publicações do Pasteur, você vai ver que ele dedica uma parte para a filosofia. Ah, tá. Então... É que a gente, como é que a gente vai falar assim? Isso daí ficou esquecido. Você pega, por exemplo... Relegado, a palavra certa acho que é relegada, porque as ciências... Está relegada. E sempre relegaram os espaços que Deus entrou, né? Isso aí é histórico, né? Newton também, você vê. Se você for pegar o Newton no original, ele tem questões metafísicas nas obras sim, dele. Não, isso existe. Isso a gente sabe. Então, pronto. Eles tinham essas questões. O que o pessoal faz hoje? O Hegel, a mesma coisa. O Hegel, ele tem, no terceiro livro dele, ele tem vários... curiosamente, o Hegel ele publicou as obras dele tudo de uma vez só, quase. A diferença de data de publicação é mínima. É coisa de 2 anos de um para outro, os 3 livros dele. Então, não deu para dizer que ele tinha enlouquecido. Porque com Kant, quando ele começa a trabalhar a parte metafísica de uma forma mais avançada, Kant começou a se perder. Hoje, dizem, né? Eles fazendo aquela leitura anacrônica, o Kant se perdeu. Peraí, mas o Hegel publicou quase tudo junto. Aí eles ficam quietos. Tanto é que ninguém lê a terceira obra do Hegel. É? Não, ninguém lê. Só lê os 2 primeiros livros. A terceira, que é a parte da metafísica, eles deixam de lado. Mas qual que era a lógica desse filósofo? Eu vou pegar aquilo que é mais fácil e deixar o mais difícil para o final, que é a parte que exige mais. É o que eles fizeram, todos eles, tanto Kant quanto o Hegel. A parte metafísica deixa por último, que é a mais árdua para estudar, árida. Eles deixavam por último. Ok. Aí saímos para Deus é imaterial. Tá fácil essa agora? Sem dúvida. Hein? Sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer que aquele convite que você mandou para ele para o teu aniversário não será recebido. Você sabe disso? Não será recebido. Então, tá bom. Então... Converso com ele mentalmente, não materialmente. Ou seja, Deus é imaterial, né? Não tem forma apreciável a nosso sentido. Se tivesse, seria matéria. E não é material. Ele não é imaterial. Essa não está difícil, né? É aqui que ele fala sobre essa questão de como o homem criou imagens de Deus. E como isso é impróprio, né? E rebaixam Deus, né? 13. Deus é onipotente. Assim, mais ou menos como eu acho, né? Eu gravo sempre assim, né? Né, Roberto? Você entendeu, né, Roberto, essa parte? Então, tá alinhado. Você vai salvar, você vai salvar. Deus é onipotente. Se não tivesse o supremo poder, poderíamos conceber um ente mais poderoso.
e assim por diante, até que você chegue em alguém, né, que seria o verdadeiro Deus. Assim, teríamos vários deuses, como o povo de antigamente. Justamente. Né? Né? Justamente. Deus é onipotente. Esse é que eu mais gosto, né? Deus é soberanamente justo e bom. E aí, por que ele é soberanamente justo e bom? Hein, seu Rony? O senhor está louco para falar. Colabora aí. Esgotou a cota da fala na aula passada. Não, ele é modesto, ele não gosta de sobrepor as pessoas. Ele é. Né? Estão ficando gozadores, hein? Não pode. Não sou eu que tirando sarro do senhor. Tem mais gente aí, tá vendo? Estou aprendendo. Estou só aprendendo. E aí? Por que Deus é soberanamente justo e bom? Quem que me faz a sua conclusão aí? Silêncio. Eu acho legal esse aqui, porque esse aqui passa por aquela questão do Deus vingativo, entendeu? Que muitas pessoas veem e que aí a gente vê como não faz o menor sentido. Né? Deus não pode ser vingativo. Se ele é soberanamente justo e bom, ele não se concebe a maldade, o mal, entendeu? Mesmo porque ele quer a união do povo, ele não quer a desunião, né? Ele quer o bem para o povo, para a sua criação. Deixa eu ver aqui a parte que ele fala disso. Eu não marquei. Assim, Deus não poderia ser, ao mesmo tempo, bom e mal. Não, no anterior. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade. Nem o ser infinitamente mal poderia ter a menor parcela de bondade. Certo? Certo. Um objeto não poderia ser de um negro absoluto com o mais ligeiro matiz de branco. Um branco absoluto com a menor mancha negra. A lógica está clara aí, né? Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mal, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades no supremo grau, né? Absolutamente, soberanamente, né? Não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada. Perde estabilidade por completo. Porque ele estaria interferindo de uma forma ou de outra. Num momento ele é bom, no outro ele é um pouquinho mal só, mas ele é mal. Então não dá. Ou ele é soberanamente justo e bom, ou não é. Posso dar uma viajada aqui? Pode, por favor. Leve-nos conosco. Pode ser na maionese, mas vamos lá. Vamos embora, diário. Deus é soberanamente justo e bom, quebra essa ideia de que muitas pessoas têm de que existe uma luta do bem contra o mal. Porque não existe uma luta do bem contra o mal. O mal é resultado da nossa imperfeição. Caminhando para Deus, vamos tirando o mal. Né? Mas quanta gente insiste em dizer que existe uma luta entre forças do bem e forças do mal, né? Isso é conveniente por dois motivos. O primeiro é que começou com um filósofo chamado Maniqueu, acho que lá no século 4, 14, não me lembro bem, que ele inventou essa história de oposição, sabe? Chama inclusive maniqueísmo a filosofia, de que o bem luta contra o mal e tu tem um necessariamente bonzinho, outro necessariamente malzinho, e aí tem que escolher um lado. Mas isso é conveniente por dois motivos. Primeiro, que eu tiro de mim a responsabilidade pelos meus atos. Eu fui influenciado pelas circunstâncias, porque existe um mal no mundo ou um mal intrínseco em mim, e eu não pude me livrar disso. E segundo, que eu posso dividir, né? Fazer as feitas. O meu lado da história é o correto e o resto nada serve. Então tem a conveniência política e a psicológica, né? Aí você implanta a autoridade e o controle. Mas eu acho que essa é uma ideia que é muito mais primária no homem, entendeu? Do fazer o bem e fazer o mal,
mesmo talvez não tendo sido escrita, eu não tenho essa literatura, mas eu acho que ela é mais primária, entendeu? Mas o ponto é esse. Aquela parte Vanessa, que eu nunca esqueço, é aquela parte do o mal não existe, né? O mal é a ausência do bem. Então, quando você não faz o bem, o mal surge. Mas se você fizer sempre o bem, o mal não tem espaço mais. É a mesma história da luz e da escuridão. Né? Enquanto houver luz, não há escuridão. Sim. O que é a escuridão? É a ausência da luz. O que é a ausência do bem? Como está escrito... Onde é que está escrito isso? Me ajudem? Capítulo bem e o mal, né? É aqui na Gênesis? É o próximo. Isso que a Vanessa falou é o que o Kardec vai colocar no capítulo 3, do bem e do mal. Então, ele vai trazer as duas visões do bem e do mal. Então, a primeira seria duas potências, duas forças rivais brigando, né? E aí, Kardec vai colocar que isso seria inconciliável com a harmonia que existe no universo, né? Como se existissem duas forças. Então, isso não procede por causa da harmonia. E no segundo caso, seria uma criatura inferior a Deus, né? E Deus teria criado um espírito mau. E isso seria a negação do atributo de Deus da bondade, né? Porque você criar um ser eternamente para o mal seria a negação dos atributos de Deus. Porque tanto aqui, né, no capítulo 2, como no capítulo 3, o Kardec vai colocar como princípio de tudo o entendimento dos atributos de Deus. Então, se a gente colocar qualquer coisa relacionada a Deus fora do entendimento desses atributos, não é um princípio espírita, né? Porque se você fala uma coisa relacionar que vai de choque, que vai de contrário com qualquer um dos atributos de Deus, não é um princípio que está dentro do Espiritismo, que aqui ele coloca muito claro, né, que sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo sabedoria, tudo que é bondade, ele vai colocando os atributos, tudo que provém de Deus deve compartilhar com esses atributos, que é infinitamente sábio, justo e bom, né? E aí ele vai falar até que a gente não pode reduzir, né, a uma questão de um espírito irracional, mal e injusto. E aí ele vai começar a trabalhar, né, a questão do bem e do mal, e aí ele fala que o mal existe uma causa, mas que a causa não está em Deus, que é isso que a Vanessa falou. Então ele vai, porque isso que ele está falando aqui, ele está fazendo já um link com uma ponte, né, com o capítulo 3. Perfeito. Não, com várias coisas, né, que a gente vai ver na frente. E agora começa o estudo de hoje. Desculpem, eu acho que é importante. Vamos lá. Quer completar aí? Finalizar? É interessante essa questão de uma figura antropomórfica de mal também, que ela é negação da perfeição, né? Porque o que conta a tradição? Que Deus criou anjos, né? E aí errou, por algum motivo, errou a receita de um lá, botou um ingrediente a mais, a menos, e aí ele ficou rebelde. É muito interessante, né? Então, é a tradição religiosa, não é o espiritismo. É a tradição religiosa. E, assim, outro aspecto interessante também é que os seguidores, os luciferianistas, não sei se vocês já ouviram falar, eles falam justamente o contrário, que esses seres, não só da mitologia cristã, mas das outras, que são os rebeldes sem causa. Eu lembro agora especialmente de Prometeu, da mitologia grega, que deu o fogo ao homem. Na verdade, eles se rebelaram contra uma ditadura do poder de Deus, aquela ideia de siga as minhas regras ou morra, né? E quem saiu ganhando sempre com isso foi a humanidade. Porque no caso do mito hebraico da criação, eles passaram a ter conhecimento para decidir por eles mesmos o que eles queriam fazer da vida. No caso do Prometeu, eles tiveram um fogo que veio dos deuses para poder desenvolver a civilização. Então, ele tem... E muita coisa, a doutrina se assemelha com a ideia de autonomia, sabe?
tu testar possibilidades na vida para escolher aquela que melhor se encaixa para te evoluir. Claro que aqui para nós é chovendo molhado, né? Mas para vocês verem como a visão... existem visões diferentes mundo afora, de bem e de mal, de luz e sombra, que no fim se encadeiam, né? Sim. Aqui na doutrina espírita se condensam. Agora começamos, então, 15. Vou dar uma lida e a gente depois analisa, tá? Vou ler o item 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois poderíamos conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Então, uma coisa errada aqui, eu estou equivocado. Bom, para que um ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis nem de ampliação, nem de diminuição, ou deixariam de ser infinitos. E Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só de seus atributos, não seria Deus, já que poderia existir um ser mais perfeito. Tá claro? Lógico, né? É uma digressão de lógica. É infinitamente perfeito em tudo. Ou seja, em Deus não falta nada, senão ele não seria Deus. Não falta nada e ele tem tudo à máxima potência. Isso. É o único, né? Tem tudo à máxima potência. Certo? Vamos em frente? Certo. Bom. Deus é único. Pô, fiquei meio triste agora. Achei que eu... Não, tudo bem. Deixa pra lá, né, Roberto? Não. Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, haveria para toda a eternidade o mesmo pensamento, uma mesma vontade e o mesmo poder. Assim, confundidos em suas identidades, só haveria na realidade um Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse. E então não existiria entre eles uma igualdade perfeita, já que nenhum nem outro teria a soberana autoridade. Certo? Não tem mais de um Deus. Só temos um Deus. Um único Deus. Quer dizer, o que eu acho interessante é como a gente fala a mesma coisa que digamos assim, a religião católica nos ensina, a cristã nos ensina, mas fala com raciocínio, com lógica. Ou seja, Deus é único. Como se eu tivesse que acreditar nisso como se fosse uma crença. E não é uma crença. É uma explicação lógica. Né? Se você estudar os atributos, a gente está vendo por que ele é único. Exatamente o motivo pelo qual torna ele único. Né? E aí acabaram os atributos, né? Esse é o último atributo. Né? Vamos em frente? Vamos em frente. Foi a ignorância do princípio do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam um caráter divino a todo poder que parecesse estar acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a reunir esses diferentes poderes em um só. Então, quando os homens entenderam a essência dos atributos divinos, removeram de seus símbolos as crenças que os negavam. Está aí a explicação do que a gente chegou nesse ponto. Legal, né? Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado em nada, por nenhum outro ser,
Caso contrário, o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se, pela simples dedução lógica, a determinar os atributos que o caracterizam. Tranquilo? É interessante notar que apenas 1/3 da humanidade, mais ou menos, é monoteísta, né? A maioria ainda é politeísta. E, e se tu for pensar em cristianismo, é menos ainda, né? Espiritismo, então, nossa, aí virou em nada. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É o único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não poderia ser diferente disso. Essa é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol de onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro, e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Seguindo essa luz, jamais se extraviará. E se tantas vezes se equivocou, é por não seguir o rumo que lhe fora indicado. Esse é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem para avaliá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode afirmar a si mesmo, com certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só de seus atributos, que busque não somente anulá-lo, mas simplesmente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Né? Foi o que a Juliana falou agora há pouco. Lembrou a gente aí. Né? É uma boa guia, né? Olhar para os atributos de Deus e ver se alguma coisa não está se encaixando aí no que a gente está falando. É um bom guia. Em filosofia, psicologia moral, deixa eu ver essa nota. Vamos ver a nota. Aqui se faz referência às ciências filosóficas, próprias da filosofia oficial do espiritualismo racional. Psicologia experimental, moral teórica e prática, que é fundamentadas nos conceitos de dever, leis morais, presentes na consciência e ato moral determinado pela liberdade de escolhas. Realmente, todo o conjunto dessas ciências tinham como referência os atributos definidos na Teodiceia. Segundo Kardec, a religião, para ser perfeita, deve seguir o mesmo compromisso conceitual, não se aceitando um Deus vingativo que concede privilégios ou castiga eternamente, mas sim agindo por leis e renovando oportunidades. Eu complementaria aqui, quer dizer, não se aceitando não só isso, né, que concede privilégio, castigo, mas age por Deus, mas que de qualquer forma interferisse, né? Quer dizer, Deus não interfere de forma alguma. Não. Ele diz isso em algum lugar aqui? Acho que não, né? Concede privilégio ou castiga eternamente. Não deixa de ser, né? Conceder privilégio é interferir, ele não concede, não castiga, que é punir, ele não interfere. Então, ele não interferiria nem com privilégio, nem com castigos. Né? Sempre agindo pelas leis que ele criou e renovando oportunidades. Vamos lá. E essa busca por privilégios que não são encontrados ou por castigos para pessoas com quem a gente não se entende bem, que não chegam, é que faz muitos ateus, na verdade, né? As pessoas dizem assim, poxa, mas eu faço tudo certinho, olha como é que tá a minha vida. Eu vou sair fora do total de religião, que isso aqui é uma mentira, é um conto. Ou então a pessoa tende a transferir questões psicológicas dela para a divindade. Deus não vai te perdoar. Oi?
E aí, quando vê que não é, que as coisas não se desenrolam desse modo, porque a justiça divina tem outros caminhos, aí acaba se desiludindo também, né? É a imagem da parábola do filho pródigo, né? Retomando, em filosofia, psicologia moral e em religião, em filosofia, psicologia moral e em religião, só é verdadeiro o que não se separa nem por 1 milímetro das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela que nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, e da qual os dogmas poderiam suportar a prova desse controle, sem que nada os afete. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas, e é nisso que consiste sua ação providencial. Quer dizer que aquela minha esperança de que eu estava sozinho no banheiro, sem espírito nenhum, morreu. Deus está lá comigo. No mínimo, Deus está lá. Putz, grila, tá difícil. Esse mundo de Big Brother, né, Roberto? Tá de lascar esse negócio, né? Tão grande. Quer falar, Franciele? Não. Como Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo. Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só deve fazer sobre as leis gerais do universo, que este funciona por toda a eternidade, em virtude dessas leis, às quais cada criatura acha-se submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. E daí? Então, aqui ele também faz uma ponte com o capítulo 3. Quando ele fala aqui da questão da previdência, lá no capítulo 3 do bem e do mal, quando ele vai tratar a parte do instinto, o que é o instinto, ele vai trazer essa questão da providência de Deus para com todos os seres. Depois, quando a gente entrar lá, a gente vai lembrar desse trecho, que aí ele trabalha bem, bem profundo isso no capítulo 3. Tá. Obrigado. De nada. Em seu estado atual de inferioridade, os homens dificilmente compreendem um Deus infinito, porque sendo eles mesmos restritos e limitados, só o entendem restrito e limitado como eles. Representam-no como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem semelhante a si próprio. Os quadros que o pintam com traços humanos só contribuem para manter esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma do que o pensamento. Para muita gente, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e por terem suas faculdades e percepções limitadas. Não compreendem que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. É verdade, né? Quer dizer, quantas pessoas usam esse argumento de como é que Deus cuida de tudo, né? Como é que Deus consegue cuidar do menor detalhe que acontece? Da folha que cai na floresta, né? De tudo que acontece, Deus cuida. É porque a gente... E tem a questão psicológica também, que a gente sempre espera uma providência que nos mime, não que nos direcione, né? Então, assim, livra-me de todos os transtornos, né, que eu possa ter na vida, para que eu fique ali, relaxado, só esperando a força das coisas. E aí não é assim, né? Isso aí eu não preciso da Juliana, não. Isso aí eu estudei um pouquinho. Isso aí chama locus de controle interno e externo. E você está errada. Isso existe, mas não existe para todo mundo. Quem tem locus de controle externo está sempre esperando algo de fora que venha resolver as minhas coisas para mim. E a culpa, obviamente,
de tudo que me acontece está fora. Se você tiver locus de controle interno, aí é o contrário. Agora, pelo que eu estudei, a quantidade de pessoas que têm locus de controle interno é menor do que a que tem locus de controle externo. A gente tende muito mais a acreditar que o que acontece fora é que define a nossa vida. Uhum. Entendeu? Quer dizer, e quem tem locus de controle, eu conheço pessoas que têm locus de controle interno pesadíssimos. Não há onde você pega essa pessoa falando que tal coisa aconteceu com ele e ele não pôde fazer nada. Não existe. Ele sempre pode fazer alguma coisa, a coisa mais impressionante. Os empreendedores, as pessoas que empreendem, que criam coisas, empresas, têm um locus de controle interno muito forte. Porque eles não ficam esperando que a coisa dê certo. Eles fazem com que as coisas deem certo. Se você começa a pensar dessa maneira, você percebe que tem gente assim. Então, isso não é uma qualidade da vida. Isso é uma preparação mental que a gente tem que ter, entendeu? Que a gente tem que cuidar para ter. Se você começa a jogar a culpa do lado de fora, é muito cômodo. Imediato. Mas a longo prazo é incômodo. Você começa a ter sua vida gerenciada por todo mundo. E o mundo não se reúne o dia inteiro para ficar falando sobre como vão conduzir a sua vida melhor. Não estão nem aí, né? Eles vão fazer da maneira que quiserem, não estão preocupados com você. Então, a gente não se preocupa. Né? E o Espiritismo responde bem essa questão do locus de controle interno. É uma associação direta. Quanto mais a gente estuda, mais a gente assume a responsabilidade pelo que só é devido a nós. Né? Falei alguma besteira, Juliana? 22. Ante a impossibilidade de compreender a essência da divindade, o homem só pode fazer dela uma ideia aproximada, por meio de comparações. Vocês podem usar a minha pessoa a hora que quiserem, tá? Necessariamente muito imperfeitas, mas que pelo lado perfeito. Deixa eu corrigir aí, porque eu já vi a cara do Roberto, ele já ia me comparar pela imperfeição. Não é isso, Roberto, tá? O homem só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, num primeiro momento, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre os corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias, em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Mas, se o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agirá às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, veem e agem à distância. É, utilizando-se desse fluido, já num estado de maior depuração, que os espíritos superiores adquirem o dom de ubiquidade. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possam manifestar sua presença de forma simultânea. A extensão dessa faculdade depende do grau de elevação e purificação do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos, pelo poder da sua vontade, que modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria, da
propriedades determinadas a substâncias inativas, repara desordem orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. Tranquilo? E aí? É muito mais fácil entender isso pensando em ondas, né? Ondas e interferência recíproca, sem entrar na tendência de acreditar em transmissão de substância, como faria sentido na época que eles acreditavam que era um fluido mesmo, né? Hoje a gente já entende uma onda mental emitida, interferindo em outra onda mental e aí causando seus efeitos. Né? Se eu não me engano, Kardec evolui esse pensamento, né, Juliana? Lá pro final, né? É onde ele vai para a questão do princípio vital, né? Que ele não chama mais de fluido, né? Então, antes disso, na Gênese, na página 136, quando ele vai colocar, deixa eu ver se eu acho aqui, na página 138, desculpa, ele vai colocar como movimentos de vibração. E aí, quando ele entra na Gênese orgânica, no capítulo 10, que ele vai falar sobre o princípio vital, ele vai colocar, neste sentido, bem ali na Gênese, no capítulo 10, tem uma parte que ele está falando sobre o princípio vital, na Gênese orgânica, desculpa. Aí ele vai colocar, neste sentido que a questão é resolvida. E aí, aí ele coloca entre parênteses, tá na página 213, tá, gente? Ele coloca 212, 213 no item 17. Aí ele coloca, neste último sentido que a questão é resolvida pela comunicação reproduzidas anteriormente. Porque ele pergunta se é algo distinto, né? Ou se é um estado de modificação do fluido cósmico universal. Mas já no capítulo da uranografia, ele vai colocar na página 138 tudo como movimentos vibratórios do agente. Aí ele coloca o som, o calor, a luz, a eletricidade, assim. Ele vai. Então, ele fecha como movimentos, estados de vibração. De vibração. Não. E hoje a gente já entende os diferentes comprimentos e frequências, né? Que aí vão causar os efeitos diferentes. Nesse ponto, é onde existe aquela congruência com o magnetismo animal, né? Não é, Juliana? É isso, porque é a teoria do Mesmer, né? Ele vai colocar com a teoria do Mesmer, do magnetismo. Ajudou muito o Kardec a desenvolver isso, né? Porque tudo isso que ele está falando aqui, nas propriedades e dentro do meu estudo, tipo, esse item 23 e esse item 24, eles foram retirados, que é o que a gente vai ler agora. Ah, é? Foram. E esse parágrafo que você leu, 22, no segundo parágrafo, suponhamos, ele foi embaralhado. E o último trechinho foi depois da uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido, é o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Foi retirado esse trecho. Então, este capítulo, ele foi, né, no meu entendimento, ele foi bem mexido, esse capítulo aqui, porque tudo que ele está falando das propriedades do fluido perispiritual, ele vai aprofundar lá no capítulo dos fluidos, que é um dos capítulos mais importantes da Gênese, para a gente poder entender a questão do perispírito, de tudo, e para poder, lá nos últimos capítulos, entender os fenômenos espíritas, como que ocorrem, sem entrar no âmbito de milagre. Uma coisa que eu acho que é interessante, que quando eu ouvi o Paulo falar, eu achei a figura perfeita. Não sei se vocês perceberam isso. Para mim é muito boa. Porque falava que o perispírito se conectava em diversos pontos do nosso corpo, né? É uma visão que eu sempre tive dessa maneira, pelo menos. Aí o Paulo fala assim, de que cada célula é um ser vivo, independente. E essa célula, ele tem dentro dele um ser vivo. Cada célula do nosso corpo. O nosso perispírito se conecta não com a célula, mas com o ser vivo que está lá dentro dela. Ou seja, cada célula do nosso corpo está conectada individualmente com
o nosso perispírito. A visão muda completamente na minha cabeça. Ou seja, nós não estamos lá dentro. Né? Essa visão que o Paulo dá é genial. Nós não estamos lá dentro da célula. Existe um ser vivo na célula que se conecta com nós, conosco, através do perispírito. É uma visão completamente diferente. Manda aí, Arthur. Eu estou tentando achar aqui, né? Mas o que eu tinha entendido é o seguinte, que o fluido tem na questão 72, 73, 74, 75 do Livro dos Espíritos, tem uma questão que é o princípio vital, que é uma coisa. Na Gênesis. E a outra coisa é o fluido, o fluido espiritual, né? que é constituído do perispírito. Então, como você falou aí, Satira, eu tinha entendido o seguinte, né? Por exemplo, a célula física com a célula do corpo perispiritual, a constituição do corpo perispiritual, ele é constituído e contém um fluido. É isso que nós doamos no passe, no magnetismo animal. Quando eu tô encarnado, o que eu estou doando com a minha vontade, ela está constituída na composição do meu perispírito. Então, a constituição do perispírito, ele contém esse fluido, né? Quando eu estou encarnado, é o fluido animalizado. Quando o espírito está desencarnado, ele é o fluido espiritual. Pode ser aquele passe direto, por exemplo, né? Agora, pelo que eu entendi do fluido vital, você tem a célula física e você tem a célula espiritual, que elas não se grudam, elas se aproximam. E o preenchimento disso é esse fluido vital, esse princípio vital. Esse princípio vital é como se fosse uma espécie de ligação que dá a vida aos órgãos. E quando tem a falência do corpo, quando você perde esse princípio, e aí isso se desfaz. Então isso não se rompe, isso se desata, mas ele é aproximado. E a conexão da célula do corpo físico para a célula do corpo espiritual se dá por esse princípio, por esse princípio vital, que é o fluido da vida, né? São coisas diferentes. Eu só estou tentando explicar assim, só para a gente... Eu não sei se eu estou certo. Quando eu entendi isso, porque como se dá a falência, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, quando se dá o desencarne? Tem uma confusão também, né? Na falência dos órgãos, né? Porque a hora que você separa isso, aí não volta mais, né? Então, não sei se cabe isso, se atrapalha, se ajuda. Só estou colocando porque eu entendo que o princípio vital e o fluido espiritual são coisas diferentes. Tá para poder dar a vida orgânica, né? E aí é da caso da célula que você está contando, né? Aquela célula tem a vida, a ligação com o princípio inteligente, através que é aquele princípio espiritual, com aquela célula física, ela se dá com esse elemento do princípio vital. É assim que eu entendi. Estou colocando aqui para a gente poder construir, não sei se... Né? Então, aí que eu acho que é a confusão dos fluidistas. Porque se eu tenho... Porque, por exemplo, quando o Chico doava princípio vital para uma pessoa, para uma sobrevida, é essa carga, esse combustível, né? que seria esse componente. Agora, quando a gente está no passe, eu estou fazendo um passe na pessoa. No magnetismo animal, eu estou induzindo, como na homeopatia, né, através da minha vontade, que a tua célula entenda o comando e você se cure. Então, na minha cabeça, são duas coisas diferentes, né? Então, eu vou procurar com calma aqui certinho, porque eu entrei atrasado também, peço desculpa. Mas tem uma palestra... O fluido perispiritual é uma coisa.
ele é o fluido perispiritual, o Kardec vai colocar como sendo o veículo do pensamento do espírito, que ele vai trabalhar isso aqui, e depois lá no capítulo dos fluidos. E aqui, na Gênese Orgânica, ele vai trazer a teoria do médico do Barthes, né, que ele vai colocar, porque existiam as duas teorias, né, que uma que dizia que era a própria alma que dava vida ao corpo, e aí veio essa teoria do Barthes, que ele vai dizer que existe um princípio, que ele colocou o nome de princípio vital, que é a causa da vida. Então, ele coloca que o princípio vital não explica a causa da vida orgânica, mas as diferencia da alma imaterial. Tá lá na Gênese Orgânica, no item 17, tá na nota 118, tá? Essa explicação. E também depois, na nota 120, né? Quando ele coloca essa pontuação que ele coloca, ele faz a pergunta, né? Se o princípio vital, né? É algo distinto, tendo uma existência própria, ou é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, calor, fogo e eletricidade. Ele põe assim, é neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente. Capítulo 6 da Uranografia Geral, que é aquele que eu falei para ir lá na página 136, 138. E aí tem na nota 120 que está a explicação de tudo isso. Kardec faz referência às teorias, então em voga para explicar os fenômenos do princípio vital. De um lado, poderia ser algo distinto, tendo existência própria na época, a hipótese de uma substância especial constituída por átomos indestrutíveis, sem peso, que é o fluido vital. Porque no Livro dos Espíritos, o Kardec usa o termo fluido vital. Aqui na Gênese, ele não usa mais esse termo e ele vai trazer a questão resolvida pelos Espíritos como princípio vital, como causa da vida, mas sem ser uma substância. E o fluido perispiritual é o veículo do pensamento. Então, fluido vital é uma coisa, princípio vital é outra, né, outro entendimento. E o fluido perispiritual, que é o que ele está tratando aqui no capítulo 2, é outra coisa, que é o veículo do pensamento do espírito. Eu achei aqui, Juliana, ó, porque lá o Kardec vai tratar do princípio vital no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Então tem a questão 60, vai até 67. Então ele vai falar isso que você está colocando, né? Qual a causa da animação da matéria? Que é o que o Satiro colocou lá da célula, e aí, né, eu também entendo que isso, Satiro, que cada célula é já uma individualização, é um ser que é o Leon Denis, não. Eu acho que o Leon Denis, né? Do átomo ao arcanjo, né? Então, você tem essa fala aí, que é desde do unicelular, que já é uma individualização, até a composição mais complexa. Na questão 62, ele fala, a causa da animalização da matéria, sua união com o princípio vital. Então, o preenchimento, a união do corpo perispiritual, né? Que a Juliana estava falando, com a célula física, esse preenchimento é esse princípio vital, que são coisas diferentes, né? Não é isso que nós estamos doando no passe, por exemplo, né? Esse princípio vital. Mas tem algum caso de sobrevida que você pode dar um preenchimento desse item, que é isso. Tem algumas falas disso. O André Luiz vai trazer alguma coisa nesse sentido, né? Que a pessoa ganha lá uma semana a mais, um ano a mais por mérito, né? Então ele consegue essa gasolina a mais, que é para poder essa célula do corpo ainda não ter o desenlace. Então você precisa melhorar esse fluido vital, que é essa ligação do perispírito com a célula física. É isso, né, Juliana? É isso ou não? Tem um pontozinho aí que... No Evolução em Dois Mundos,
que talvez seja a obra mais confiável do André Luiz, porque a FEB não mexeu nela, os originais estão lá. O restante das obras do André Luiz, a FEB queimava os originais. Então a FEB mudava. Então a gente não sabe o que é André Luiz ali e o que não é. A gente não sabe se o erro é do André Luiz ou de quem da FEB não entendeu e colocava. Como eles não entenderam nada do Evolução em Dois Mundos, eles não mexeram na obra. E deixaram os originais, porque se alguém vier, não foi o André Luiz que escreveu, porque eles não entenderam nada. E ele acaba com essa ideia do fluido vital. Ele não trabalha mais a hipótese do fluido vital. Como Kardec não vai citar a ideia do fluido vital na Gênese inteirinha. Ele para com a ideia do fluido vital. A gente tem que pensar o seguinte, do Livro dos Espíritos até a Gênese, Kardec começou a compreender melhor a ideia do magnetismo animal de Mesmer. Tanto é que o Kardec, a próxima obra que Kardec estava pensando em publicar seria uma obra sobre magnetismo. Isso está nas cartas dele. Se ele ia avançar alguma coisa, a gente não sabe. Mas seria uma obra sobre magnetismo, que demonstra que ele tinha voltado a reestudar toda a obra mesmeriana. Não, eu concordo, Conte. É por isso que eu estou colocando, porque e eu acho que isso que nós estamos conversando não desmente Kardec, porque Kardec, desde o Livro dos Espíritos, ele já está separando princípio vital, ele está colocando nessas 7, 8 perguntas, esse entendimento. Não tem nada a ver com fluido vital. E quando ele vai resolver essa questão do fluido vital, lá na Gênesis, capítulo 14, item 30, 31, 32, 33, 34, para adiante, ele vai falar que esse fluido ele é composto na concepção, na constituição do perispírito. Né? Que aí é uma coisa que é tanto espiritual como carnal, mas não tem nada a ver com essa matéria da nossa área aqui. Não sei se é aí que é... Depois, Arthur, aqui na Gênese, no capítulo dos fluidos, lá no item 33, ele vai explicar sobre essa questão da cura que você está falando e a ação de um espírito sobre o outro, seja desencarnado ou encarnado. Ele vai trabalhar as 3 hipóteses. Sim, sobre o magnetismo, a mediunidade de cura e vem até de uma comunicação do próprio Mesmer, depois, está na Revista Espírita, isso. Eu só quis colocar isso porque eu vejo isso, pelo menos na minha cidade, muita confusão em cima disso. Né? Então, o princípio vital ele é uma coisa e o fluido é outra coisa. Né? Então, Porque, veja, quando a gente fala fluido vital não, princípio vital. Vamos pensar no princípio vital. É o que anima o indivíduo que está encarnado. Perfeito. Certo? Eu desencarno. Dá vida aos órgãos, né? Vamos falar assim, dá vida aos órgãos, é isso? Então, eu desencarno. O princípio vital se extinguiu? É bem claro aqui que diz que não se extinguiu. Por quê? Volta porque o cabelo continua crescendo. Nota, o cabelo não continua... O cabelo de um corpo, mesmo o espírito já lá... Não, a pele que retrai. Não. Cresce. Unha... Cresce cabelo. É aquilo que eu falei. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe aquele cordão que a gente chama cordão prateado. Aquilo lá é um feixe. Ele é cortado, mas é cortado aquilo que liga o espírito, o comandante da aeronave, o comandante do barco, que é o espírito. Só que existe vários auxiliares desse comandante. Existem vários princípios espirituais que também compõem o vaso físico. E esses princípios espirituais ainda estão ligados ao vaso físico. Sim, aí, Conte, só para esses 100 trilhões de células aí, aproximadamente, depende do tamanho. São seres vivos, independentes. São seres vivos que vão estar constituindo esse fluido, né? Esse princípio vital. Por isso que Kardec fala, às vezes no desencarne pode demorar horas, dias ou meses. Ele chega até a usar essa expressão, porque pode ter um tempo que essas células ainda ficam ali, mas não é muito tempo, né? É um período, ele usa até meses.
né? Ele não usa mas anos. não é o espírito que está ligado ao corpo. Princípio vital, princípio vital. Isso Então, que você princípio tá falando. vital. Isso. De alguns princípios espirituais. De cada célula composta de cada órgão, não é isso? Não é nem, veja, quando a gente fala de uma célula, a célula é como se fosse um mini órgão. Sim. Ela se alimenta, ela respira. Só que a gente tem que pensar a ideia que você citou agora, que está no livro dos Espíritos, é do átomo ao arcanjo. Então, os princípios espirituais, eles estão ligados não só no nível celular, eles estão ligados no nível do átomo. E até das partículas que formam o átomo. Cada um disso daí é um feixe que está ligado lá com o mundo espiritual. Quando se corta todos esses liames, a matéria perece por completo. Há alguns liames que ficam presos por milhões de anos. Por exemplo, nós estamos usufruindo de restos de dinossauro hoje. Não estamos? O petróleo não é isso? O que mantém a matéria? Um princípio espiritual, só que está num outro patamar, né? No patamar do minério. Mas é um princípio espiritual que está ali, ligado no minério. É a ideia da monadologia do Leibniz. Não, perfeito. Então, a gente pensar que o comandante é o espírito. Então, o Kardec ele não vai trabalhar esses pormenores. Ele tinha consciência. Só que o que interessa para ele, o comandante saiu, houve desencarne e acabou. O princípio vital que ele vai estudar é o princípio vital que liga o espírito comandante. Eu estou colocando isso, viu, Conte? Porque aqui, por exemplo, na minha cidade, tem umas teorias, isso dentro da casa que eu frequento, de um grupinho, que como tem uma confusão lá no livro dos médiuns, que você tem uma parte que o desencarne horas, dias e meses, e depois você tem a perturbação que leva anos. Tem umas teorias aqui do movimento espírita que eles falam assim, não, o espírito para desencarnar, ele vai demorar séculos. Então, são coisas que, assim, Então, nessas questões, sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem alguém que diga como é que é, e aí as pessoas vão acreditar naquilo simplesmente para sossegar a consciência dela. Não, mas tem aquela citação do Emmanuel, que fala, aguarda, deixa 2 dias, ou 72 horas, depois enterra. Ou depois queima, né? Que é no caso da incineração. Onde que está a lógica disso? Não, por que eu estou colocando isso? Só sossegar a consciência da pessoa que fica com medo. Isso, por quê? Porque quando a pessoa fala, sai de uma palestra aqui, ou sai de uma fala, de um determinismo, que você, para desencarnar, você vai demorar séculos, ninguém quer morrer. Você está colocando, a doutrina do terror, do medo, não é o consolador prometido. Então, por isso que é só pegar, por exemplo, essa ideia de que o perispírito engrossa, que você bebendo vai passar álcool para o perispírito, fumo para o perispírito, excesso de comida vai para o perispírito. Não, o perispírito engorda, ele tem câncer e tudo, né? Aí você vê como alterar a obra do André Luiz ou não. Porque se a gente pegar aqui o diretor maior do nosso lar é um velhinho que necessita de uma bengala e anda arqueado, se ele é o dirigente maior, que mais tem mérito espiritual e coordena tudo aquilo, ele continua velho e necessitando de uma bengala, que dirá os outros? Olha lá, só pegar ele com calma no nosso lar. Não, perfeito. E a gente vai falar o quê? O André Luiz errou? Não sei. Eu não sei o que a FEB fez. A gente tem os comentários do Chico na década de 30. O pessoal não concordou muito com os livros. Deixa eles fazerem o que eles quiserem com a obra. É o conselho dado pelo Emmanuel. Deixa eles mexerem. Chico nunca deixou os outros mexer com ele. Agora, a FEB dos André Luiz tem 2 originais guardados. Um eu sei que é de Evolução. O outro eu não sei de qual obra é. Agora eu vi uma fala do Paulo, que ele foi lá com aquele filho lá adotivo do Chico, e ele entregou numa conversa também um baú das cartas dos manuscritos do Chico, né? Sim. Está para ser revelado, né, Satiro? Vai saber o que tem lá.
Então, acho que isso vai comprovar o que o Conte está falando. E tem que ser devagar, porque eu estou colocando esses pontos para ver aonde eu circundo, aonde eu escuto aqui de viva voz, né, conceitos que vão fazendo uma mistureba. Mas não precisa, o que eu falei, é só você pegar um livro publicado pela FEP, que é o Testemunhos de Chico Xavier, que é uma entrevista que a Sueli faz com o Chico, e o Chico lá fala, olha, a FEB pegava os originais, depois que publicava, queimava. Peraí, deixa eu escrever aqui. Como chama esse negócio? Testemunhos de Chico Xavier. Tá bom. Beleza. Mas assim, ó, voltando ao tema principal, que eu penso o seguinte, que o Kardec quis evitar e foi retirando o termo fluido vital das obras, porque eu não sei exatamente a ordem dos fatores na evolução científica da coisa toda, mas eu sei que a teoria da força vital perdeu credibilidade, porque antes você acreditava o quê? Deixava uma comida ao relento, as moscas botavam ovos lá que as pessoas não viam, porque não existia microscópio, surgiu um monte de larva, aí ficava aquela coisa, a força vital do corpo. Mas isso daí vai ocorrer depois do desencarne do Kardec. Depois veio porque eu me lembro agora se é do Delane, que é aquela Deus da Natureza, acho que é do Gabriel Delane, né? Ou era o Flammarion? Não, é Gabriel Delane. Então, Deus da Natureza. Deus da Natureza é escrito antes da conclusão do embate da geração espontânea e do criacionismo. É antes. E nota que o Delane ele é gênio, porque ele fala assim, não importa qual teoria vai ganhar, por trás de tudo está Deus. Porque ele não tem uma posição, se é criacionismo, se é geração espontânea. Né? Que geração espontânea e criacionismo é a mesma coisa, né? Eu estou falando besteira agora. Mas está lá no Deus da Natureza. Ele está mostrando justamente esse embate. Antes da conclusão, quando o Pasteur derruba a ideia da geração espontânea. Uhum. Arthur, essa questão também que você está falando, que fala que o desencarne pode ser, né, mais dolorido, levar meses, Kardec vai trabalhar isso aqui na Gênese Espiritual no item 18 e no 19, que ele vai falar todo esse processo. Então, ele vai voltar novamente a falar da questão do princípio vital, se ele é a mesma coisa que o princípio espiritual, e daí ele vai falar, né, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte deste corpo que causa a partida do espírito. E aí, no item 19, ele vai dizer sobre essas questões do desencarne do espírito, se é fácil ou demorado, mas isso está ligado a uma questão da moralidade do espírito e do entendimento que ele tem. Não está ligado a outras questões. De energia, principalmente... né? Oi? Não está ligado à transferência de energia. Não, está ligado à questão, Kardec coloca aqui, que é moral, ao estado moral do espírito. É aquela história do sorrimento moral, né? Que se a gente vai pensar na questão das crenças, porque cada indivíduo tem as suas crenças sobre a morte, sobre o que é o outro lado da vida, se é, se não é. Isso tudo influencia, porque você tá ligado à questão do pensamento, o que eu penso. Aí, Juliana, também já está indo para um lado, né? Que é a perturbação depois daquele ser do outro lado por falta do entendimento, que é aquilo que o Paulo fala, né? Ó, o espírito não está queimando, ele não perdeu a cabeça, né? Lá no capítulo 15, 16 aí da gente, ele vai estar falando, quando ele vai falando dos milagres, ó, o espírito não perde, ele não perde o braço, ele não, né? Mas ele tem o tormento psicológico, né? Então ele cria essa imagem e ele vive isso por um período até ele entender isso. Então, mas isso que você está falando é comum a gente ouvir no centro, porque, por exemplo, meu pai ficou em coma 10 anos, numa cama, né? Tipo, coma vegetativo. E toda vez que eu ia no centro, e eu nasci no espiritismo, né? Mas lá em Curitiba, quando eu ia nos centros, ou aqui em São Paulo, todas as vezes que eu conversava sobre a questão do meu pai, pedir oração, sempre foi me dito assim, olha, o seu pai está pagando algo que ele fez na outra vida. Então, o sofrimento dele vai ser penoso.
E aí não só ele, a sua avó, né, teoricamente, eu, todas as pessoas que estavam ali vendo o sofrimento dele, porque ele foi definhando vivo, com buracos pelo corpo inteiro. E um dia eu falei com um mentor, que é um índio, e aí teve a questão ele veio, deu uma comunicação pela fala, a psicofonia, e eu perguntei, né, por que ele ficou tantos anos em coma? E a resposta foi muito simples. Ele falou, porque eu via meu corpo e eu a todo tempo eu ficava tentando voltar para o corpo. Ele não tinha um entendimento que ali, fisicamente, organicamente, não existia mais condição de vida. Mas pela força do pensamento, ele ficava ali. Se meu corpo está ali, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. E é uma explicação extremamente lógica, segundo, né, o que a gente lê na Gênese orgânica. Aí traz aquela palavra. E é importante tudo isso que a gente está discutindo, porque sai da base do consolador, né? Porque se a doutrina é consoladora, esse terrorismo todo, ele também denota por trás, eu creio que é para você ficar dependente de um outro ser. Então não é a caridade que te salva, né? Não, eu preciso do médium tal, o centro que é forte, sei lá, o passe tem que ser do Paulo, né? Sabe essas coisas? Então a gente vai criando dependência em cima do terrorismo, né? Isso é muito ruim, né? E medo e obediência. Não consola, né? Então você vira um grupo de sofrimento em volta de umas teorias que o movimento espírita está gozado isso, né? Interessante. Aquele afã de buscar resposta de concretude para todas as demandas que aparecem, né? A gente não internaliza para nós aquela ideia de que há uma causa particular à trajetória daquele espírito que não nos cabe, pronto, o que a gente tem que fazer é lidar da melhor forma com a situação que está posta. Então... Ok, vamos para o 23, que foi suprimido, né, Ju? Você falou, né? Sim. Vamos lá, vamos ver o que tiraram da gente. Por mais elevados que sejam, os espíritos não são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberiam, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus. Mas podemos nos servir deles como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus, que é infinito, executa-o em proporções infinitas. Desculpe. Há ainda a diferença de que a ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias, e a de Deus é permanente. O pensamento do espírito abarca, durante um tempo, um espaço circunscrito. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus existe a distância do finito ao infinito. Tranquilo? Por que tiraram isso, hein? Explica Deus, Acho né? que para criar uma credulidade em torno do que o espírito diz ou faz, porque admitir que o espírito também tem o que nós temos aqui, que chama filtro da realidade, que tu só enxerga aquilo que tu é condicionado a acreditar que faz parte do teu universo, é uma coisa libertadora demais para a construção de uma teologia da dependência, entendeu? Não, que eles estavam falando aqui antes, né? Ô Satiro, talvez tenha a questão aqui... Faz parte também, né? Dentro do dogmatismo da igreja, onde o ser é criado perfeito e por um ato, um erro, ele reencarna. Quando ele fala aqui, por mais elevado que sejam os espíritos, são criaturas limitadas de sua faculdade, ele está trazendo... Ele está dizendo que tá certo. Então, ele quebra a teoria do... Quebrou o dogma completamente.
lá do Rustang lá, né? Então, o Rustang ele tem essa base da teoria do que todos foram criados perfeito. E você vê como certo, bem lembrado. Deve ser também alguma coisa por aí. Não, eu acho que eu concordo. Deve ser por aí mesmo. O 24 também foi retirado. Também? Como é que você deixou isso acontecer, Juliana? Pelo amor de Deus. Vamos ler o 24 que a Juliana retirou. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, de alguma forma, impregnado dele. Pela impossibilidade que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Da mesma forma que dizemos que o ar se torna sonoro, tomando o efeito pela causa, podemos dizer que o fluido se torna inteligente. Esse daí deve ir pela mesma linha, né, Arthur? Eu acho que isso deve passar para aquela história do Rustang, né? Isso aí dificultaria aquela explicação do agênere, né? Eu acho. Rustang. Estou tentando entender. Então, se a gente pensar na questão do que ele está explicando, faz sentido eles retirarem, né? Porque o que ele está falando? Da providência de Deus para conosco. E a visão, né, dogmática é a questão de um Deus que pune, que castiga, que, né? E aqui quando ele vai trazer, né, a ideia, né, a hipótese dessas propriedades do fluido perispiritual sendo uma forma de ação de Deus, tá dizendo que se a gente está num universo e o universo ele é todo preenchido, né, pelo fluido cósmico universal, Deus está presente em tudo. Aqui também, eu não sei, viu, Satiro, Juliana, porque a hora que você tem essa conexão das características do fluido, também tem um poder de autonomia, porque cada vez que você faz um gesto bom, né, e você se eleva, você tem a possibilidade dessa vibração nossa, de nos conectarmos com o anjo da guarda, com os prepostos do Cristo. Então você vai tendo autonomia isoladamente, de ter essa condição de comunicação, de apoio, de auxílio e de instrução. Quando vem no dogma, você errou, você é inclinado ao mal e você precisa do intercessor. Essa estrutura de dependência, aqui você quebra um pouco, porque não, se é assim, quer dizer, eu posso ter uma oração direta. É o que Jesus falava, né? Um dia, mulher, chegará que o homem orará em espírito e verdade. Não precisa ser lá, não precisa ser aqui, não precisa ser no Monte Gaizinho, não precisa ser lá no Templo de Jerusalém, não precisa ir lá para, sei lá, para a Basílica de Roma, porque a oração lá vai ser mais forte. Então, esse tipo de coisa fica tudo destruído, né? Não sei se é isso também. Na nota que a Juliana falou lá, no nota 120, ela tem muito a ver com esse 24 aí. Porque lá ele vai citar assim. Onde está a nota 120? Está na página 213. Isso. Sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som e a eletricidade. Torna-se condutor e veículo do pensamento e da vontade. O fluido cósmico é condutor e veículo do pensamento e da vontade. Então, não é uma substância. Não, não é. Então, quando ele fala aqui que o fluido espiritual não é o pensamento, ele está tirando a ideia de substância.
Sim. O pensamento não é uma substância, não é algo físico. É algo, é o próprio espírito. Não, e mesmo que seja algo físico, tu pode pensar em ondas interferindo Não, mas umas nas o outras, pensamento não é. O interferência. pensamento, vamos dizer assim, ele exprime a vontade do espírito, mas ele não é algo físico. O pensamento é criador. O espírito se manifesta através do pensamento. Nós só sabemos que o espírito existe porque existe a matéria. Porque nós vemos o espírito, a ação do espírito repercutir na matéria. E quando eu estou falando da matéria, eu não estou falando da matéria do encarnado. Eu estou falando da matéria mesmo no plano espiritual. Como você sabe que tem do perispírito, inclusive, né? Porque ele inflige sua vontade na matéria. Então é o poder criador. Para Mesmer, o que é o fluido cósmico universal? É o movimento do pensamento do espírito. E que não... É o movimento do pensamento do espírito. Quando o espírito pensa, ele move. Então, o fluido cósmico só vai existir se tiver um movimento de um pensamento por trás dele. Senão, não existe. Ô, Arthur, não sei se você viu, tem uma palestra lá do Paulo, no livro de pensamento, sobre isso. Fluido perispiritual. Cortou, Saturno. Cortou, eu não escutei. Tem uma palestra do Paulo, do livro de pensamento, que está publicada lá no grupo, lá no Facebook, sobre fluido perispiritual. Eu vou ver lá. Que ele fala legais, você vai gostar. Eu coloquei pensamento. Eu coloquei o livro aqui, Conte, da Sueli Kaelba Schultz, é isso, né? Eu coloquei no grupo de WhatsApp, esse foi esse aí. Depois vocês validam, hein? Você tem ele aí, digitalizado? Não, eu vou comprar. Não conhecia. Eu vou não comprar. Conhecia? Não. Não, ela está entrevistando o Chico. O Chico fala, olha, minhas obras eu entregava para a FEB, quando eu ia perguntar dos originais, depois que eles publicavam, eles diziam para mim que queimavam. E tem uma coisa também, né, Conte? O Chico dava o direito autoral para a FEB. Sim, né? O Chico é o seguinte... Isso é complicado, ele isso confiava. A gente pensar agora, né? Se ele tivesse guardado os originais, né? Não, ele confiava que as pessoas das FEB eram mais capacitadas que ele. Essa é a verdade. Porque a FEB ela tem uma coisa assim que surgiu que parece que na época ninguém percebeu. Quando eles criaram o termo FEB, na época era um centrinho pequenininho, insignificante, vamos dizer assim, ligado a uma sociedade maior, que era Deus, Cristo e Caridade. Era um dos grupos que usava a sede do Deus, Cristo e Caridade. Haviam vários outros. Só que o espírito que criou lá, inspirou eles, botou federação, deu um ar todo oficial. E aquilo cresceu e as pessoas acham, tem chancela da federação? Virou a ditadura da lei, né? Falou, virou lei, né? Não, uma coisa engraçada... Você não questiona mais. Não tem eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem. Assim, eu vi isso, né? Se você olhar no contrato que eles fornecem para o Centro Espírita, se você olhar no que a FEB tem escrito lá, no que as federações estaduais têm escrito, nenhuma delas, em lugar nenhum, tem poder nenhum sobre ninguém que está embaixo. Apesar disso, se você pegar o estatuto da FEB, todo mundo acredita. Então, se você pegar o estatuto original da FEB, você vê que é mito essa história. É verdade. Eles eram científicos no começo. Depois que entrou o grupo do Saião lá e tomou o poder. É verdade, eu vi isso também. A FEB em si também não é... Não, mas se você olhar... O grupo do sanguista, que era minoritário, tomou o poder e dá uma impressão errônea. Hoje em dia, a gente pode falar que a maioria é rustanguista. Porque nós, até pouco tempo, éramos rustanguistas sem saber. É verdade. Ou não éramos? Sim. Nós até, 3, 4 anos atrás, alguns meses atrás,
todos nós éramos uns tanguistas sem saber. E esse é gozado, viu, Conte? Porque nessa autoanálise, mesmo com toda essa teoria ainda, na prática, eu me pego muito assim, heterônomo, no sentido de impor as coisas para os outros, não deixar liberdade, conceitos dogmáticos. Na questão 799 do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, vem falando como que o Espiritismo pode contribuir, destruindo o materialismo. É tão profundo, eu fiquei analisando essa questão, é tão profunda, e a hora que você faz uma autoanálise, o tanto que pelo menos eu me pego com conceitos profundos, enraizados, materialistas. Mesmo estudando, tentando, se esforçando, ainda é muito... Esse negócio aflora, assim, impressionante. Meu filho, calma essa alma, meu filho. Ao final da Gênese, eu e a Santa Juliana iremos trazer a paz. A gente vai... você, entendeu? A gente vai achar que nós vamos tirar isso com passe. Não, Sátiro, eu vou dar uma boa notícia, Arthur. Arthur, tem uma surpresa. No final do curso, o Sátiro vai te dar um diploma de autônomo. Isso! Espírito perfeito! As letras, inclusive, eu uso letras douradas. Letras douradas. Entendeu? Todo mundo aqui vai ganhar um diploma. É autônomo. Se alguém falar, você não é autônomo, tem um diploma de autônomo. Aí tem uma letra pequenininha lá embaixo que diz assim: tudo que o Sátiro falar no futuro, você obedece. Entendeu? Lá embaixo está escrito assim. Esse diploma só terá valor se você obedecer tudo que o Sátiro falar. É assim. Mas é um diploma de autônomo. O secretário nosso é o Conde. Pronto, tá vendo? Você vai estar bem arrumado. É complicado. Uma coisa que eu desculpo, pouco tempo. Mas é assim, se você pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos e pegar a segunda, pode pegar a tradução, qualquer tradução, porque tem 2 traduções da primeira edição do Livro dos Espíritos aí. Você vai ver que muda ideias. O que está dito no primeiro Livro dos Espíritos, o segundo tem mudanças de ideia. Tem até um dos que traduziram, que ele defende que o único Livro dos Espíritos que você pode seguir é o primeiro. Sabe por quê? Porque não teve influência do médium. Porque foi feito na sexta. Então não teve a mão do médium. Olha a ideia que a pessoa defende. Que os espíritos ditaram diretamente. Olha como que a pessoa não entendeu nada. E defende isso com unhas e dentes. Que não teve influência de ninguém. Os espíritos que ditaram. Vamos acabar, que a gente já continua, mas eu tenho mais um comentário no final. Vamos acabar aqui, então. Vamos lá. O 24 já foi, que foi o 23 e 24 que foram que a Juliana excluiu, né? Da obra original. Então, agora a gente para por aqui, só está no horário. Então, vamos à oração final de encerramento, para a gente encerrar o dia de hoje. Alguém pode colaborar aí? Alguém quer fazer a oração de encerramento? Ou vou eu mesmo? Deus, Jesus, nosso guia, modelo, nossos anjos da guarda, e toda a espiritualidade amiga, obrigado pelo auxílio que nos deram nesse estudo, nesse aprendizado, pela força, pelo empurrão mesmo, pela lucidez para compreendermos os princípios que são importantes para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa evolução espiritual. Obrigado por mais essa oportunidade e nos prepare para que na próxima vez possamos ser melhores ainda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.